Olá, meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui muito felizes em poder estar preparando para você aqui mais uma videoaula, desta vez a lição de número 7, do dia 14 de agosto de 2016, que vem com o título O Evangelho no Mundo Acadêmico e Político. O nosso texto áureo, ele nos diz: a minha palavra e a minha pregação não consistem em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. 1 aos Coríntios, capítulo 2, versículos 4 e 5. E a nossa verdade prática nos diz: somente o Evangelho de Cristo, no poder do Espírito Santo, para destruir as fortalezas e a resistência do universo acadêmico e do mundo político. O nosso texto bíblico se encontra em Daniel, no capítulo 2, os versículos 24 a 28. Eu quero, antes de iniciar o nosso comentário, eu quero agradecer a você que está inscrito no nosso canal, que tem compartilhado os nossos vídeos. Eu quero também pedir a você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Você que está tendo a oportunidade de ver esse vídeo, aproveite, clique aí, deixando a sua curtida. Isso é muito importante para o crescimento do nosso canal. Eu quero pedir a sua participação também nos comentários, que isso valida muito, qualifica muito o nosso trabalho. Que Deus vai estar te abençoando, você cooperando e participando conosco. É muito importante a sua participação. Então vamos aqui para a nossa lição, que nós objetivamos nessa lição mostrar que precisamos alcançar com as boas novas o mundo acadêmico e político. Sabemos que esse mundo, ele precisa também ser alcançado pela igreja. Nós falamos aí de alcançar as pessoas drogadas, as prostitutas, alcançar os viciados, as pessoas necessitadas dos becos, das favelas, mas também o Evangelho do Senhor, como Jesus morreu por todos os homens, ele também morreu pelos intelectuais. E como igreja do Senhor Jesus, nós precisamos alcançar todos com as boas novas. O mundo acadêmico e político também precisam de ações evangelísticas por parte da igreja. E a escola dominical deve preparar os crentes para serem testemunhas do Deus Todo-Poderoso nas universidades e na esfera política. Os crentes precisam estar preparados para isso. Infelizmente, ao chegar nas universidades, muitos de nossos jovens acabam sendo envolvidos por filosofias malignas, apostatando da fé cristã. Precisamos seguir o exemplo de Daniel e dos seus amigos. Eles tiveram uma vida pública, política e acadêmica de sucesso, exaltando e glorificando o nome do Senhor. Estes não se deixaram contaminar pela cultura babilônica, mas foram sal e luz em meio a uma sociedade corrompida pelo pecado. Eles não deixaram se levar pelas filosofias, não deixaram ser influenciados, mas eles influenciaram com a sua fé no Deus verdadeiro. Então, meus amados, a evangelização nas universidades também deve ser uma prioridade máxima da igreja, pois o universo acadêmico, desse universo, saem os cientistas, os educadores, os formadores de opinião e boa parte dos governantes e legisladores em nosso país. Então, cabe-nos, pois, preparar adequadamente os nossos irmãos em Cristo, a fim de que no campus universitário atuem como reais testemunhas de Jesus, e somente dessa maneira viremos a ter um país mais justo e comprometido com a ética cristã. Nesta lição veremos o exemplo de Daniel, dos seus 3 companheiros,
que, exilados em Babilônia, destacaram-se como acadêmicos, servidores públicos e políticos, e eles mostraram em atos e palavras a supremacia do Deus de Israel. Isso é muito importante nós tomarmos como exemplo a vida desses 4 jovens. A vida desses jovens hebreus, irmãos, serve de exemplo, de fato, para todos os acadêmicos, todos os políticos cristãos que lutam por levar o Evangelho às mais altas esferas do conhecimento e do poder público. O nosso primeiro tópico vem com o título Daniel na Universidade Babilônica. Em Babilônia, Daniel e seus 3 companheiros foram reeducados na língua e na cultura dos caldeus. Está aqui Daniel, capítulo 1, versículo 4. Porém, eles jamais renunciaram o seu temor a Deus, que é o princípio da sabedoria. Como diz em Provérbios, capítulo 1, versículo 7, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, meus amados, quando a pessoa está estruturada no temor a Deus, ele não é influenciado, ele influencia. O primeiro ponto desse tópico vem nos dizendo o seguinte: uma vida testemunial. Antes mesmo de serem matriculados na Universidade Babilônica, eles resolveram firmemente em seu coração não se contaminar com a cultura caldaica. Diz a palavra do Senhor em Daniel, capítulo 1, versículo 8, que Daniel assentou no seu coração não se contaminar. Isso é uma coisa muito importante quando o crente toma a decisão de não se contaminar com os manjares que o mundo lhe oferece, que o mundo acadêmico, que o mundo político lhe oferece, porque são muitas coisas, são muitos pratos que parecem deliciosos, mas tem que ter muito cuidado para não deixar-se ser levado por essas influências, por esses manjares. O objetivo de Daniel não era destruir aquela cultura, mas era transformar através de uma postura santa, testemunhal. Mais adiante nós vemos que eles vieram a influenciar até mesmo a classe política do império. Então os crentes do nosso tempo devem ser orientados para que testemunhem de Cristo também no campus universitário. E em primeiro lugar, o universitário crente evangeliza através de um testemunho santo e irrepreensível, porque por si mesmo, pelas suas atitudes, pelo seu comportamento, ele já é uma mensagem. E também depois, por meio de uma abordagem sábia e oportuna, que mostre a razão da nossa esperança. O apóstolo Pedro já escreveu a respeito de responder à razão da esperança que há em nós. Então, nenhum universitário cristão deve sacrificar o Evangelho no altar da pós-modernidade, antes que seja oportuno na proclamação de Cristo. Ele precisa aproveitar aquela oportunidade certa. Não pode falar com precipitação. Ele tem que aguardar o momento certo para falar da palavra de Deus. O segundo ponto nos diz assim: uma carreira acadêmica testemunhal. Coisa importante. Nós precisamos, professores, obreiros que nos assistem agora, incentivar os nossos irmãos a que sobressaiam pela excelência acadêmica. Se apresentarem rendimentos medíocres, como poderão demonstrar que o amor de Cristo conduz à verdadeira sabedoria? Então, isso serve também para os nossos filhos nos colégios de hoje, que precisam ser destaque com boas notas. Muitos não se destacam em sabedoria, em capacidade, e então não dá aquela demonstração de que é um verdadeiro servo de Deus. Porque o servo de Deus, ele é destaque. Nós podemos ver o exemplo de Daniel e seus companheiros. Eles formaram-se com louvor máximo. Diz a palavra do Senhor que, e em toda matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que o rei lhe fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que os outros magos ou astrólogos que haviam em todo o seu reino.
Daniel capítulo 1, versículo 20. Então Daniel sobressaiu com seus companheiros em todos os sábios do império, do reino. Então isso é muito importante. O servo de Deus, ele tem que tirar boas notas. O servo de Deus tem que ser louvado pelos seus resultados nas suas avaliações, no seu comportamento, na sua maneira de falar, de ser, de agir dentro da universidade. Então, meus queridos, analisando assim, podemos ver que a mediocridade acadêmica depõe contra o Evangelho. O crente que ama a Cristo adora-o também com as suas notas boas, com as suas graduações, com seus mestrados e doutorados. É inadmissível que uma pessoa permaneça daquela mesma forma após ter aceitado Jesus. Podemos ver que o apóstolo Pedro era um mero pescador, mas quando conheceu Jesus, passou a andar com Jesus, a viver com Jesus. Mais tarde ele foi até escritor à igreja do Senhor. Então é muito importante saber que o homem que Deus chama, ele é preparado por Deus e ele procura se preparar também para poder fazer aquilo que o Senhor quer que seja feito na sua obra. O terceiro ponto, uma carreira testemunhal. Daniel e seus 3 companheiros foram inseridos imediatamente na elite cultural e científica da Babilônia. E nessa posição Daniel ficaria por mais de 70 anos. Que coisa importante. Jesus precisa hoje de testemunhas em todas as áreas do saber humano. Ele também morreu pelos cientistas, pelos médicos, advogados, sociólogos e todos os educadores. Se nós prepararmos devidamente os crentes, levaremos Cristo à elite cultural de nossa nação e do mundo. Então, o resultado disso será um resultado maravilhoso. Então, meus amados professores, treinemos os nossos crentes para que formem no campus universitário grupos de oração, de estudo bíblico e de evangelismo, para que o nome do Senhor seja glorificado. E a partir desses núcleos, Deus haverá de suscitar testemunhas irresistíveis de sua palavra. O Evangelho de Cristo não pode ausentar-se das áreas cultas. O Evangelho do Senhor precisa permanecer também na elite social. O nosso segundo tópico está nos dizendo o seguinte: Deus na Academia Babilônica. Daniel e seus 3 companheiros estavam a serviço de um governante que desconhecia por completo a soberania de Deus. No entanto, eles souberam como, num momento crítico, realçar a soberania do único e verdadeiro Deus. Isso é muito importante quando o crente sabe aproveitar a oportunidade. Primeiro ponto aqui, a crise escatológica. O rei Nabucodonosor estava preocupado com o futuro do seu império. Quando Deus lhe mostrou em sonho o estabelecimento do reino do céu na terra, então, como nenhum de seus magos ou astrólogos fora capaz de interpretar-lhe o sonho, decretou a morte da elite intelectual de Babilônia. A Academia Babilônica estaria sendo executada, era inútil naquele momento. Aí vem essa crise terrível que desafia os acadêmicos cristãos nas diversas áreas do conhecimento e nós precisamos estar preparados. Por essa razão, nós precisamos estar embasados na palavra de Deus. A nossa base, o nosso alicerce deve ser a palavra de Deus, a fim de mostrar o Evangelho de Cristo como a única solução a todos os problemas humanos. O segundo ponto nosso é a resposta teológico-evangélica. Naquele momento de crise, diante da própria morte, Daniel apresenta corajosamente a resposta de Deus. Daniel se posiciona e diz: mas há um Deus no céu, o qual revela os segredos. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias. Daniel, capítulo 2, versículo 28. E assim, o profeta fez saber a Nabucodonosor o programa divino para os últimos dias.
Somente, meus queridos, o Evangelho de Cristo pode responder às questões que tanto angustiam a humanidade. Nós precisamos aproveitar, meus amados, essa crise atual para proclamar a todos, inclusive aos sábios e poderosos, que somente Cristo pode resgatar a sociedade atual de uma ruína certa e anunciada. Nós precisamos contar às pessoas a solução de Deus, o prover de Deus para o futuro da nossa nação. Daniel resolveu desde o princípio, desde o início, não se contaminar. Ele não abriria mão de suas convicções, mesmo se tivesse que pagar com a própria vida por isso. Então note que Daniel não tinha agora a presença dos seus pais para orientá-lo nas suas decisões, mas o seu amor a Deus, a sua lei, achava-se de tal modo arraigados no seu coração desde a infância que ele somente desejava servir ao Senhor de todo o coração. Aqueles que resolvem permanecer fiéis a Deus, enfrentando a tentação, receberão forças para permanecerem firmes por amor do Senhor. Por outro lado, aqueles que antes não tomam a decisão de permanecer fiéis a Deus e à sua palavra terão dificuldades para resistir ao pecado ou evitar conformar-se com os caminhos do mundo. É por isso que muitas pessoas, ao chegar na universidade, ao chegar no exército, eles desviam, muitos jovens se desviam e afastam da presença de Deus. O nosso terceiro tópico vem com o título nos dizer o seguinte: a intervenção de Deus na política babilônica. Daniel já era bastante idoso quando foi convocado a gerir a pior crise do Império Babilônico. Naquele instante, ele não poderia ser politicamente correto, por isso proclamou corajosamente a sentença divina sobre o reino de Belsazar. Ele não temeu. Como antes ele não tinha temido a morte, ele disse que não se contaminaria. Ele rejeitou as ofertas do império, agora já idoso. Ele também não temia a morte. Ele desafiou e contou a verdade. Contou o juízo de Deus que estava prestes a acontecer sobre o reino de Belsazar. Primeiro item desse tópico: a corrupção de Babilônia. Embora Nabucodonosor tenha reconhecido o senhorio divino em 3 ocasiões diferentes, o seu filho Belsazar, ao substituí-lo, não demorou a levar o império à ruína. Numa noite em que ele estava ali no momento de orgia e insultos a Deus, ao Deus de Israel, ele profanou os utensílios sagrados do santo templo de Deus, na presença das suas mulheres, das suas concubinas, dos homens grandes do seu império. E naquela mesma hora o Senhor escreveu na parede do palácio a sentença de morte daquele reino. O mesmo acontece no Brasil. Deus está a requerer do seu povo uma atitude mais evangélica, mais decisiva. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar, converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Meus amados, Deus está querendo sarar o nosso Brasil. Deus está querendo sarar a nossa nação. No entanto, precisa da igreja do Senhor tomar uma posição. Precisa da igreja do Senhor tomar o rumo quanto ao Evangelho do Senhor. Há uma necessidade de que saiamos do nosso conforto e comecemos a ir onde o Evangelho precisa ser pregado. A pregação do Evangelho é urgente tanto na favela, nos becos, quanto nas universidades e no meio político. Precisamos de homens e mulheres capacitados por Deus para fazer a obra do Senhor. Vamos atentar para o que diz 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Deus está falando que quer sarar a nossa terra. O segundo ponto desse tópico diz o seguinte: Daniel, o incorruptível. Como nenhum acadêmico babilônico,
fosse capaz de ler a sentença divina escrita naquela parede, o nome do velho profeta Daniel foi chamado. Aí já na presença do rei, e rejeitando todos os dons e agrados que lhe oferecia, Daniel leu a sentença. Mais uma vez, Daniel não se deixou enlaçar pelo charme do politicamente correto. Ele interpretou a inscrição, repreendeu energicamente o monarca. Daniel olhou para a parede e disse imediatamente: Belsazar, você é um grande homem, mas você foi pesado na balança de Deus e foi achado em falta. Que os homens públicos, meus amados, que os deputados, os senadores, os governantes, os nossos líderes políticos cristãos não se furtem ao seu dever. Que venhamos neste momento de crise econômica e política que está debilitando o Brasil, que venhamos anunciar que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E que bem-aventurada ou feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Os governantes, legisladores, juízes também precisam ouvir que Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e em breve virá nos buscar. Precisamos dar esse grito na alta sociedade. Precisamos dar esse brado do Calvário na elite social. Deus está precisando de homens na elite social. Deus está precisando de homens que falem a sua palavra com autenticidade e com verdade. Deus está precisando de homens que atentem para o cuidado do seu evangelho ser alcançado a todas as pessoas. Quem sabe no nosso meio político existem muitos deuses estranhos, como na Babilônia, mas nós precisamos anunciar a verdade do Senhor como Daniel e seus amigos. Meus amados, que os líderes saibam como preparar aqueles que vão frequentar uma universidade. Que você, professor, você, pastor, saiba preparar o membro da sua igreja para ir à universidade. A semelhança de Daniel e seus companheiros, estes poderão fazer a grande diferença no mundo acadêmico e na esfera política. O Senhor Jesus precisa de crentes em todas as áreas sociais, em todas as camadas. Deus está precisando de homens e mulheres que falem a sua palavra com verdade. Advogados, juízes, delegados, promotores, desembargadores, vereadores, prefeitos, governadores, deputados, senadores, ministros. Meus amados, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Que saibamos fazer uso do poder que o Senhor nos tem dado, da autoridade na palavra que Ele nos tem dado. Que Deus possa assim te abençoar, você que mais uma vez assistiu esse vídeo, e que Deus possa estar te coroando de graça e misericórdia cada dia mais. Muito obrigado por sua participação conosco. E não esqueça de deixar aí o seu comentário.